Viva pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui as minhas 6 regras para esta nova época. Uh, eu coloquei aqui isto dividido em dois, as primeiras três sublinhadas a vermelho, porque são regras gerais e obrigatórias para quem faz trading de uma forma consistente. As últimas três são três regras novas que eu vou implementar esta nova época, porque, na minha opinião, fazem sentido. Mas já lá vamos. As três primeiras regras, como eu falei, são três pilares-chave para ter sucesso no trading. A primeira é o rigor na gestão de banca. Obviamente já o tinha e é para continuar. Ter critério com a forma como gerimos o nosso capital, tanto na stake que utilizamos, na forma como entramos e saímos, no cálculo percentual do nosso RED, para sabermos quando é que devemos sair, se devemos sair mais cedo, sair mais tarde. E isso é fundamental termos um rigor na gestão de banca, porque depois a longo prazo e no final da época ou no final do ano é isso que vai ditar se vamos estar em prejuízo ou não. E também aqui a gestão de banco é muito importante porque é ela que nos ajuda a gerir e a controlar o segundo pilar, que é o controle emocional. Nós, tendo uma boa gestão de banca, conseguimos com muito mais facilidade ter um maior controle emocional, tanto quando estamos a ganhar e quando estamos numa maré positiva, fazendo com que não nos entusiasmemos com a boa sequência e não aumentamos, não tenhamos a tentação, por exemplo, de aumentar a stake, porque ao aumentar a stake numa fase positiva, pois mais tarde ou mais cedo virá uma fase negativa e o prejuízo será maior do que era esperado e que era suposto se não tivéssemos uma boa gestão de banca. E obviamente na fase negativa, quando estamos a passar por uma bad run, tendo uma boa gestão de banca, isso permite-nos controlar o impacto negativo que a bad run tem na nossa banca, e isso faz com que o nosso controle emocional não seja abalado e nos permita continuar no caminho sem derretermos a nossa banca, digamos assim. E depois lá está o controle emocional também muito ligado à questão chave e se calhar uma das frases mais importantes do trading, que é não recuperar retos. Isto tem que estar sempre na nossa cabeça. Sempre que temos um red, apontamos o red e seguimos para o próximo trading ou para o próximo trade sem que esse red anterior tenha qualquer impacto no próximo. Desde que a gestão esteja a ser bem feita, o red é só mais um na caminhada, faz parte. E no final do ano ou no final da temporada, quando formos a ver o nosso registro, vão estar lá dezenas ou centenas de reds, mas vão estar diluídos, esperamos nós e espero eu, num conjunto muito maior de greens que no final darão lucro. Terceiro pilar fundamental, ter critério e método ou metodologia. Temos que ter gestão, temos que ser controlados emocionalmente, mas depois na hora de operar e de meter a mão na massa, temos que saber o que estamos a fazer e não é só olhar para o calendário, ver que está a acontecer um jogo naquele momento, abrir a stream e começar a fazer alguma coisa na esperança que consigamos ganhar dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam. Temos que ter critério na forma como trabalhamos, na forma como escolhemos os jogos, na forma como gerimos o nosso tempo diariamente para ter tempo para os jogos. Temos que ter critérios bem definidos através de metodologias previamente criadas e validadas. Isso é todo um processo que quem não o faz ou quem não tem deve fazer, criar um método, dois métodos, testar, modificar, ajustar, voltar a testar, até
ter uma boa validação desse método e depois lá está, ir implementando, ir testando outros métodos e ir criando uma carteira de métodos que não deve ser muito grande. E é por aí que depois o trading vai funcionar a longo prazo, tendo critério na forma como encaramos este trabalho, porque devemos encarar o trading como um trabalho, um investimento. Basicamente, eu digo isto, mas para resumir, encarar o trading de uma forma séria e não de uma forma recreativa. E lá está, e conseguimos fazer e devemos fazer isso com metodologias e estratégias previamente criadas. Indo aqui à segunda parte das regras, isto são regras que eu quero implementar e que estou a começar a implementar e falei isto hoje no Telegram e disse que ia explicar porque neste vídeo. A primeira delas tem a ver com não trabalhar os jogos do Benfica. E eu meti aqui entre parênteses o Clube do Coração. No meu caso, é o Benfica. No vosso caso, pode ser o vosso clube. Porto, Sporting, Braga, Guimarães, não interessa. Vocês têm um clube do coração ao qual são adeptos e que mexe emocionalmente com vocês. Devem então não fazer esses jogos, a não ser que tenham um controle emocional muito forte. Eu próprio, o ano passado, por exemplo, cheguei a fazer alguns jogos. Eu partilhava lá no Telegram, por exemplo, jogos em que a coisa estava mais controlada. Eu muitas das vezes fazia algumas entradas, mas jogos, por exemplo, de Liga dos Campeões e derbys e clássicos não fazia. No entanto, também por alguns treinos que eu fiz já este ano no Benfica, decidi abolir por completo os jogos do Benfica do meu calendário, porque lá está, eu posso achar que um determinado jogo à partida a coisa vai ser controlada e o fator emocional não vai intervir, mas depois o jogo pode se desenrolar de outra maneira e eu posso já estar dentro do mercado e depois isso afetar eventualmente a minha saída ou uma nova entrada. Por isso, daqui para a frente vou abolir completamente os jogos do Benfica, tanto a nível de equipa sénior como equipa B, júniores e sub-23. Porque, e dando aqui um exemplo muito prático, no jogo da UEFA Youth League, em que eu fiz o jogo do Benfica, e senti que a dada altura estava ali a ter uma sensação de adepto quando eu estava no Beco Benfica, depois do Benfica ter entrado a perder, e eu senti ali uma pequena sensação de querer, de estar ali a torcer pelo gol do Benfica e poderia estar eventualmente a distorcer a minha visão racional de trader e por isso vou englobar aqui o Benfica B, Júniores e Sub-23 uh, nesta minha regra. A quinta regra é um descanso semanal. Eu já fazia isso ocasionalmente, às vezes um fim de semana inteiro ou um dia esporádico da semana, mas eu aqui, e isto é para explicar o que eu falei lá no Telegram, aqui vou colocar um dia fixo. Não quer dizer que não faça também noutros dias, pode haver uma semana em que eu, por exemplo, não trabalho ao fim de semana porque vou para fora e quando estou fora normalmente não o faço e também não trabalho à quinta-feira. Mas a quinta-feira vai ser um dia fixo que eu vou fazer para descansar. Pode haver uma exceção, não vou dizer que não haja. Por exemplo, se houver um jogo muito que para mim seja relevante e que eu veja ali uma excelente oportunidade fora da Liga Europa e da Conference League, eu talvez faça. Mas só isso. Mas fora isso, a ideia é pegar na quinta-feira e não fazer nada. E porquê a quinta-feira? Primeiro porque é muito importante ter pelo menos um dia de descanso por semana. E eu notei isso a época passada. Sempre que fazia uma ou 2 semanas seguidas sem parar, notava que havia ali um cansaço emocional. E decidi colocar um dia fixo e escolhi a quinta-feira porque calha nos jogos da Liga Europa e da Conference League.
e por experiência própria dos últimos anos, não me tenho dado bem a trabalhar com a Liga Europa e com a Conference League. São duas competições que eu não me identifico muito bem, ao contrário, por exemplo, da Champions, porque a maior parte das equipas vão para a Liga Europa e para a Conference League rodar, e a nível de motivação é sempre muito difícil tentar perceber qual é a real motivação das equipas. Isso muda um bocadinho a partir dos quartos de final, meias finais, e mesmo assim há equipas que, dependendo de como estão no campeonato, dão prioridade ao campeonato. E por isso, pelo menos até aos quartos de final, eu não vou trabalhar às quintas-feiras, muito por causa disso, porque temos o exemplo de ontem. Ontem praticamente só o futebol de Liga Europa e Conference League, e como podem ver nos vários jogos, houve muitas surpresas, muita rotação, muita falta de motivação de algumas equipas, porque a prioridade é o campeonato. E por isso acho que faz todo o sentido escolher aqui a quinta-feira para o descanso semanal. Por fim, a última regra tem a ver com tentar antecipar o calendário dos jogos a trabalhar. Eu normalmente, pronto, estou sempre, eu como estou muito ligado ao futebol, todos os dias vejo as notícias, acompanho as equipas, sei quando são os jogos, e normalmente acabava por escolher os jogos dos que eu já sabia e que tinha a noção que iam acontecer no próprio dia. Eu muitas das vezes ia escolhendo os jogos no próprio dia, consoante também a minha disponibilidade, e desta vez, até também para vos dar aí um bom exemplo, porque acho que é positivo. A minha ideia é tentar fazer uma antecipação do meu radar, como eu costumo chamar lá no Telegram quando passo os jogos do dia. Vou tentar fazer uma antecipação de 2, 3 dias, se calhar não, mas com 2 dias de antecipação. Obviamente que isso depois pode mudar no próprio dia, porque a minha disponibilidade pode mudar e infelizmente para esta época a minha disponibilidade é bastante mais reduzida. Mas vou tentar fazer aqui uma antecipação dos jogos a trabalhar, até para ser mais fácil, para ir debatendo ideias com vocês à medida que o dia do jogo vai se aproximando. E pronto, são estas as minhas 6 regras base. Obviamente que há aqui outras regras que são ainda mais básicas que eu não menciono, como por exemplo só trabalho em live, não faço múltiplas, só faço entradas quando estou a ver o jogo, mas pronto, isso acho que é básico e não vale a pena referir. As 3 primeiras são 3 pilares que podia não ter colocado, porque eu já as faço há muito tempo, mas acho que é importante salientar, principalmente para quem está a começar, porque sem estes 3 pilares base, não é possível fazer trading de forma consistente. E estas 3 últimas regras são regras que eu decidi implementar e que achei importante partilhar, também para dar aqui a minha explicação e a minha forma de pensar. E pronto, está feito por hoje. Um abraço.